Olá, eu sou Adriana Fernandes e esse módulo é mais um de noções de direito público para concurso. Nós estamos estudando direito administrativo. Já vimos princípios da administração pública, administração direta, indireta e fundacional, e vamos ver agora o controle da administração pública. Muito bem. Como é feito o controle dos atos da administração pública? Controle da administração pública é a vigilância, a fiscalização, a orientação e a correção dos atos administrativos. Todas as decisões da administração pública são chamadas de atos administrativos, ok? Então, o controle desses atos é realizado pela vigilância, pela fiscalização, pela orientação e pela correção desses atos. O controle, ele pode ser feito por um órgão acerca de seus próprios atos, o próprio administrador revê o ato, ou uma autoridade revê o ato da outra, conforme o caso, nós vamos falar disso mais adiante. Pode ser feito por um órgão sobre outro, como acontece com o Tribunal de Contas, acerca dos atos dos órgãos públicos, e pode ocorrer em vários momentos da conduta. Esse controle pode ser prévio, ele pode ser durante a execução do ato, ele pode ser posterior. Nós vamos entrar mais a miúde nos próximos slides. E ele pode ocorrer também de diversas formas, por diversos meios. Bom, um órgão pode rever seus próprios atos, um órgão pode rever os atos de outro. Esse controle pode ocorrer em vários momentos e por diversos meios e por diversos temas, por diversos assuntos. Quanto à extensão do controle, pode ser um controle interno, que é realizado quando a entidade que emitiu e executou o ato revê esse ato, ok? Ele acontece... Vamos voltar aqui um pouquinho. Esse controle interno acontece quando nós vamos ver mais adiante, quando você faz, por exemplo, a autoridade emite um ato, você entra com recurso de reconsideração e ela revê esse ato. Ou quando é emitido um ato e você recorre a uma instância superior naquele mesmo órgão, e essa instância superior dentro do órgão vai rever o ato e pode alterá-lo, pode anular ou revogar, conforme a situação, tá? Então, o controle interno acontece quando a entidade, o órgão que emitiu e executou esse ato, revê o mesmo. Já o controle externo, ele é realizado por um órgão diferente daquele cuja conduta está sendo analisada. É o exemplo clássico, os tribunais de contas, né? Eles revêem os atos, eles fiscalizam e controlam os atos dos órgãos públicos da jurisdição, daquela jurisdição. Então, o Tribunal de Contas da União revê os atos dos órgãos públicos da União. O Tribunal de Contas do Estado revê os atos dos municípios e do Estado. Outra forma de controle externo é o controle do judiciário sobre os atos do executivo em ações judiciais. Mas aqui nós temos uma ressalva. Quando o ato é vinculado, ele está
preso à lei. Fez isso, acontece aquilo. Quando o ato é discricionário, ainda que ele esteja preso à lei, ela dá um leque de opções ao administrador, conforme a conveniência e a oportunidade. Feito isso, conforme o contexto atual, pode acontecer A, B ou C. E o administrador vai fundamentar o ato para dizer por que aplicou A, B ou C. O judiciário não revê ato discricionário. O judiciário só revê ato vinculado caso tenha havido alguma ilegalidade. No caso de ato discricionário, o judiciário revê apenas controla apenas alguns aspectos. Por exemplo, desapropriação. Nossa, custei, me deu um branco aqui, perdão. Desapropriação. Desapropriação é uma questão de oportunidade e conveniência. O administrador desapropria uma área. Não tem juiz que vai desconsiderar essa desapropriação. Agora, ele vai rever o valor. Se o valor está muito abaixo do mercado, ele vai elevar para um patamar justo. Mas desfazer o negócio jurídico, desfazer o ato jurídico, desfazer a desapropriação, não, porque é uma questão de oportunidade e conveniência da administração. Então, há um controle do judiciário sobre os atos do executivo quando alguém entra na justiça contra algum ato do governo, tá? Mas há ressalvas. E também existe a questão, o controle quando o poder executivo susta quando o poder legislativo suspende um ato normativo do poder executivo. Então, quando é o caso, por exemplo, quando o legislativo julga uma medida provisória, ou quando o legislativo, lembrando, né, gente? Câmara, na esfera municipal, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, no âmbito estadual, e Congresso Nacional com suas duas casas, Senado e Câmara, na esfera federal, ok? Existem situações em que o Poder Legislativo vai suspender a eficácia de um determinado ato. O exemplo clássico aí é o caso das medidas provisórias. Então, o controle externo do ato administrativo pode ser feito pelos tribunais de contas, pelo judiciário sobre o executivo, e pelo legislativo também sobre alguns atos do executivo. Existe ainda aquilo que se chama de controle externo popular. Quando nós vimos lá os princípios da administração pública, nós vimos lá no LIMP o P correspondendo ao princípio da publicidade, que é a divulgação dos atos, é a satisfação à sociedade. E isso o atendimento ao princípio da publicidade também é uma forma de controle dos atos e controle popular. A obrigatoriedade dos municípios manterem as contas disponíveis por 60 dias para consulta dos contribuintes também é uma forma de controle popular, ok? E quanto ao momento em que esse controle é exercido?
Ele pode ser um controle prévio ou preventivo, ele ocorre antes do ato se consumar, antes de se consumar a conduta, antes do ato surtir efeito, antes dele ser concluído. O exemplo aí é quando o Senado faz a arguição daquelas autoridades que são nomeadas pelo Executivo. Controle concomitante é o controle que acontece durante a execução do ato. É o caso da fiscalização de um contrato feito com o poder público em que ainda está em andamento. Quando você tem um contrato para realização de uma obra, o poder público ele nomeia um gestor daquele contrato e essa pessoa realiza a execução do contrato durante o período de sua vigência. É um controle concomitante. Controle repressivo ou controle posterior, também chamado de corretivo, é o controle que é feito depois que o ato já foi praticado e que já surtiu seus efeitos. E esse controle pode manter o ato, corrigir ou então desfazer o ato. E como que se desfaz um ato? Por revogação, se ele for discricionário, ou por anulação, se ele for um ato vinculado. É o que ocorre com as auditagens das aposentadorias, por exemplo, pelo Tribunal de Contas. Ok? Ele exige que sejam mandados alguns processos para ele analisar e ele mantém ou corrige, ou conforme o caso até desfaz. É um controle externo e também pode ser interno. Aqui eu estou falando sobre o controle repressivo, tá? Ele pode ser externo ou interno. E quanto à natureza ou aspecto do controle do ato? Ele pode ser um controle de legalidade e legitimidade. É o controle que analisa se determinadas regras foram cumpridas, se aquele ato está de acordo com a lei. Se o ato for ilegal, ele será anulado. Se o ato não atender a questões de oportunidade ou conveniência, ele será revogado. E o controle de legalidade e legitimidade, ele pode ser um controle interno ou externo, ok? Pode ser feito pelo próprio órgão ou por um órgão sobre outro. E ele admite decisão judicial também. Nós falamos, no caso do ato vinculado, que o juiz pode anular aquele ato. Então, seria uma decisão judicial, um controle externo. No caso do controle anterior de legalidade, porque aqui acima nós estamos falando de um controle que acontece concomitante à execução do ato ou posterior, ele já surtiu efeitos. Porém, esse controle de legalidade, ele pode ser feito antes do ato ser executado. Por exemplo, quando no legislativo um projeto de lei passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai dar um parecer informando se aquele projeto de lei está ou não de acordo com a legislação e com a Constituição. Então, o controle de legalidade, ele pode ser concomitante, posterior ou prévio. Controle de mérito. Mérito é o conteúdo do ato, é ali a sua essência, é o objeto da questão. Aí é uma análise de conveniência e oportunidade. Opa, então aqui já não pode ser feito pelo judiciário. É uma questão de conteúdo, de finalidade
e não pode ser realizado pelo judiciário. É o caso, por exemplo, de uma revisão de uma licença para um camelô, por exemplo, que pode ser revogada. Hoje eu concedo uma licença para eu administrador público, concedo uma licença para um camelô e amanhã eu vejo que está atrapalhando a movimentação, o trânsito de pedestres e eu posso revogar. Controle de mérito, então, cuida do conteúdo do ato. E quanto ao órgão que realiza o controle? Pode ser um controle administrativo, que é realizado pelo Poder Executivo e pelos órgãos administrativos do Poder Legislativo e Judiciário. Recurso hierárquico, recurso administrativo, representações, reclamações e pedidos de reconsideração. São formas de controle administrativo do ato. Pode ser um controle legislativo ou parlamentar. É a análise realizada de acordo com o que está expresso na Constituição. É a fiscalização dos atos das funções administrativas e organizacionais. É a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da administração. E o controle judicial ou jurisdicional é o controle sobre os atos do poder executivo e das atividades administrativas do legislativo e do judiciário. Mesma coisa. Porém, o judiciário não pode analisar o mérito dos atos do executivo, que aí é uma questão de discricionariedade e conveniência. No caso do controle judicial, a tarefa do juiz é o controle apenas da legalidade do ato. Já falamos disso anteriormente. Muito bem. Facinho, tranquilo, pequenininho a matéria de controle dos atos da administração. Se você gostou dessa aula, compartilhe em suas redes sociais. E-mail para dúvidas adrifernandesbh@gmail.com, ok? Deixa de comprar meus livros não, gente. Tem livro bom aí, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Bye, bye.